aqui é a Letícia e hoje eu vim falar sobre os últimos episódios de Daisy Jones and the Six. Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo também. Se você tem interesse em assistir aos vídeos dos outros episódios, os links estão aqui na descrição e também no card de informações. Então, a gente teve aí nos últimos episódios, o 9 e 10, os dramas dos personagens, né, que acarretaram aí no fim da banda, na década de 70, no auge da Daisy Jones e dos The Six. Então a gente tem ali no episódio 9, né, logo na abertura, a gente tem uma abertura tensa, em que é importante também porque é ali que a Daisy percebe que ela precisa mudar o comportamento, senão ela vai acabar morrendo. Então ali a gente vê o desfecho, né, da relação dela com o Nick, porque ela já acorda ali vendo que alguma coisa tá estranha, tá diferente, porque o Nick acordou do lado dela ali e ela vê ali o braço dela com alguns curativos, então ela vê que tem algo diferente. Depois ela vai atrás do Billy e aí o Billy conta o que de fato aconteceu, né? Que ela precisou de cuidar dos médicos e o Nick simplesmente fugiu, não sabia o que fazer. Se não fosse o Rod e o Billy, poderia ter acontecido algo pior com a Daisy. Então ali a gente tem um momento tenso e um momento de virada para a personagem, porque é aí que ela acaba mudando os horários dela, né, de acordar e de dormir, maneirando nos comprimidos e também na bebida. E aqui eu faço um parênteses, porque no último vídeo eu falei que aquela viagem para a Grécia, né, no momento em que a Daisy estava mais vulnerável, ela não queria voltar para aquela vida de Los Angeles, ela não queria mais ser a Daisy das capas de revistas, então ela queria alguma coisa diferente, né? Eu associei aquele momento ao momento que ela, de fato, diminuía o abuso de substâncias, mas na verdade não, a gente tem essa mudança de comportamento agora no episódio 9, que é quando ela, de fato, diminui o abuso de substâncias e a gente tem ali uma reaproximação com o Billy. A gente tem alguns diálogos mais francos, mais maduros, né? A gente não tem aquelas brigas, aquelas implicâncias um com o outro quando eles se conheceram. Então tudo ali é como se fosse pela primeira vez, até o episódio leva esse nome. Porque a gente tem ali um Billy e uma Daisy, né, conversando sobre o futuro, sobre se eles estão compondo, se eles já escreveram outras músicas depois das músicas para o álbum Aurora. Então a gente tem ali uma reaproximação entre eles e uma conversa mais madura. E eu gostei bastante do diálogo da capela, né, do hospital, quando o Ted adoece e eles estão ali no momento entre eles e eles têm uma conversa sobre a sorte que eles têm de estarem ali fazendo sucesso, né, um sucesso mundial. E a Daisy fala, né, que depois da overdose que ela teve, ela meio que morreu e passou a não acreditar mais em nada, porque antes ela acreditava em Deus, ela acreditava que tudo acontecia por um motivo, ela acreditava que tinha alguém olhando por eles, mas depois disso ela ficou desacreditada. E aí o Billy vem falando sobre que alguns amigos do colégio dele, né, foram para a guerra e acabaram morrendo, e também, né, outros colegas que tinham que fazer, né, trabalhar 2 turnos para ganhar um salário ali. Eles tinham essa sorte e eles estavam tendo sucesso mundial por algo que eles criaram, né? Eles que escreveram aquelas músicas. Então, como que não tinha alguém olhando por eles? Então, foi um diálogo muito bonito, emocionante também, desse momento entre eles dois, né? Dessa nova fase entre o Billy e a Daisy. E é um episódio também que mostra como a Daisy tá lidando ali com menos drogas, menos bebida, né? Até o Billy que ajuda ela em alguns momentos, né? Ele dá algumas orientações e tenta ajudar ela. Até na apresentação do Saturday Night Live, ela fica meia zonza ali, não consegue enxergar todo mundo na plateia. E ali quando ela olha pro Billy, eles têm aquela conexão. Então é um episódio que a Daisy tá tentando mudar esse comportamento dela. E até aqui eu abro uma teoria desse momento dos dois juntos ali, né, que até faz uma justificativa pro final,
de que ali quando eles vão para Pittsburgh, né, para fazer um show ali, que eles voltam para a terra natal, e ali tem o Billy conversando com a Daisy, né, sobre o que eles vão estar fazendo daqui 20 anos, e o Billy acha que eles vão estar em parceria, né, entre os dois, compondo músicas, eles vão estar no palco. E isso me deu uma margem para acreditar que é possível que os dois, né, depois que eles se encontram daqui 20 anos, que a gente teve isso no final, né, do Billy reencontrando a Daisy depois de 20 anos, que é possível que eles tenham ali uma parceria novamente. Porque na minissérie não foi falado o que o Billy estava fazendo, né? Depois de passar pela reabilitação de novo, o que aconteceu com ele? E a Daisy, ela continua a carreira na música. Depois ela ir para reabilitação ali no final, né, de construir a vida dela, de adotar a filha, ela continua como Daisy Jones ali sozinha. E eu gostei desse final porque não dá um fim ali para Daisy Jones, porque no livro, né, de fato, ela sai da indústria da música, ela vai cuidar das ONGs que ela cria, dos livros que ela publica, né? Ela adota a filha dela, ela faz terapia, mas de fato ela sai do ramo da música. E o Billy, ele passa a escrever música para as outras bandas, ele trabalha como produtor ali. E é um final diferente. E esse final da minissérie, eu acho que dá margem pra gente acreditar que eles não tiveram um fim ali, que é possível que os dois se reencontram ali para compor novas músicas. Então esse é o final que eu acreditei ali, dando margem para o futuro. Não sei o que vocês acharam, mas ainda falando, né, desse show em Pittsburgh, né, essa foi uma trama criada para a minissérie. A gente não tem esse show no livro, mas é um episódio importante porque dá margem ali para todos os conflitos que a gente vai conhecer para o último episódio, que vai acabar com a separação de todos os integrantes. Então, além do Billy e da Daisy, né, se reaproximarem ali, e foi um momento decisivo para Daisy, porque foi ali que ela percebeu que, de fato, ela não teria o Billy como um parceiro romântico ali, né, um parceiro para a vida, um casal, mas sim parceria na música, na banda, né, química artística, eles compondo músicas, que de fato quem era a esposa dele era a Camila e ele escolhia a Camila. Então a Daisy, né, ele até faz essa pergunta para ela, não bastava para ela eles serem apenas ter aquela química criativa e tudo aquilo que eles conseguiram criar, que faz sucesso, isso não bastava para ela. Então ali é um momento decisivo para Daisy, porque ela percebe que ela não é, né, mais das pessoas que ela ama, ela não é a primeira escolha dessas pessoas, porque além do Billy tem a mãe que liga para ela só para cobrar, porque a Daisy vivia falando ali nos jornais que ela era órfã e não tinha uma família, não tinha mãe e pai. E a mãe só liga para falar isso. Desde o começo, a mãe nunca se importou com ela, né? Nem com a fama, nem com o sucesso que a Daisy fazia. Aí isso é mais um conflito para a Daisy e também mais uma coisa que entra nesse pacote foi a Camila, né, trazer à tona ali, né, a dúvida que ela tinha com relação ao Billy. Ela questiona ele se o Billy tá com a Daisy ou não, depois de ver os dois próximos ali em Pittsburgh, ali na casa, né, da mãe do Billy. Então, tudo isso faz com que a Daisy volte a abusar das substâncias. E aí a Camila trazia à tona essa relação do casamento, né, trazer a dúvida pro casamento do Billy e da Camila e também questionar se o Billy está ou não com a Daisy. Traz esse conflito maior também, né? Começa aí o conflito do Billy com relação à família dele e ele reforça que ele não teve nada com a Daisy e que não vai ter nada no futuro. Então aí a gente tem a Camila, ela meio que some ali do hotel, não dá notícias para ele. E então a gente vê que o Billy começa a sofrer com isso, ele fica desesperado, desolado, nervoso e ele tenta de todas as formas encontrar ali a Camila. E então, quando a Camila some, ele vê, né, o futuro dele ali, a família dele
se desfazendo, né? E a família dele se desfazer, né? A Júlia não vai ter o pai presente. Então, isso mostra que ele não foi bem sucedido ali no casamento e ele poderia estar igual ao pai dele, que é o que ele não quer. Ele quer que o pai se arrependa do que ele fez de abandonar a família e não criar os filhos. Ele não quer ser igual ao pai dele. E tudo que ele faz ali é para que o pai se arrependa do que ele fez. Então por isso que ele mantém a família dele, por isso que ele escolhe a Camila e a Júlia. E aí mais um conflito pro pacote do Billy, né? Quando o Ed fala que vai sair da banda e dá a entender ali que ele teve alguma coisa com a Camila, que de fato a gente viu na minissérie que eles de fato tiveram uma fera ali, um caso, e não contaram nada pro Billy. Então mais um conflito pro Billy ali e é quando de fato ele tem essa recaída na minissérie, então é algo novo ali que os criadores trouxeram para a minissérie, a gente não tem isso no livro. E a minha interpretação ali para as escolhas, né, que eles trouxeram aí pro Billy, né, ter uma recaída ali novamente, que foi pra gente ter um vislumbre ali para perceber como seria se a Daisy e o Billy ficassem juntos naquele momento da vida deles. No caos que eles estavam, né? O Billy teve uma nova recaída de como que ele estaria com a Daisy também naquele mesmo momento igual a ele, né? Eles no ápice do abuso de substâncias, com conflitos internos. Então eles não fariam bem um para o outro. E é isso que a gente acaba conhecendo ali no final, quando a Daisy de fato fala que amor não significa sangue, não significa dor, e sim pode ser pacífico e bonito, né? Ela tem esse discurso ali e eu achei muito legal eles trazerem isso pro final ali da minissérie quando ela fala isso, porque de fato a Daisy fala isso no livro, mas é de um outro relacionamento que ela teve no livro, que é do Hank, lá o empresário, que é diferente do Billy, né? É muito mais abusivo, muito mais conflitante. Mas de fato, de uma certa forma, com o Billy não foi dos melhores relacionamentos, né? Ela não pôde viver essa paixão com o Billy, foi sofrido. Então, trazer esse discurso pro final, eu achei coerente, interessante, né, de trazer esse discurso, porque é um momento importante ali para Daisy, que ela percebe que não é o melhor momento para ela viver com o Billy ali. Então a gente tem ela decidindo o relacionamento entre os dois. E ainda falando dessa questão da recaída do Billy, né, que foi um vislumbre também, pra gente ter esse momento entre a Daisy e o Billy, né, eles enfim cedem ali essa paixão dos dois e a gente vê eles se curtindo no palco, ali nos bastidores. Mas é nesse momento que o Billy acredita que a Camila não vai mais voltar, então que ele não vai ter mais a família dele. Então ele decide ceder ali e ficar com a Daisy. Mas aí é quando ele fala lá que eles estão perdidos mesmo, então eles não precisam mais brigar, eles não precisam mais se esconder ali, deixa eles viverem logo tudo isso. E é quando ele fala que eles estão perdidos, né, que eles são um caos, que a Daisy tem ali um outro momento de virada que ela percebe que ela não quer ser uma pessoa perdida. Apesar dela viver nesse comportamento de abuso de drogas, de álcool, não é o que ela quer. Mas apesar disso, ela não consegue se desvencilhar de tudo isso. Que esse é o conflito, né, que sempre permeou a Daisy, ali a gente vê isso no livro. Que apesar dela não querer mais viver dessa forma, ela não consegue sair disso. E quanto mais ela tem esse comportamento, ela tem raiva de si mesma. E aí naquele momento com o Billy, ela tem um outro momento de virada que de fato ela não quer ser daquela forma. E aí é ela que decide ali a relação dos dois e ela faz aquele discurso para ele buscar a luz, né? Se ele tem a sorte de encontrar alguém que ajude ele a ver a luz, né? A sair daquele caos, que ele siga com essa pessoa. É nesse momento que o Billy sai do palco e vai atrás da Camila. Então ali eles decidem o relacionamento dos dois. E ali a gente tem o final, né, no último show de fato da banda com Lucas Now, né, o Honeycomb. E não sei se vocês perceberam, mas teve um movimento de câmera ali de despedida também, né? Enquanto a Daisy cantava ali
né? Como que eles chegaram ali naquele momento, olha para eles, como eles estão ali agora. E a gente tem, né, o close em cada personagem, cada integrante, né? O Ed com o olho roxo, que tinha brigado mais cedo, né, com o Billy. E aí tem a Karen olhando pro Graham, que eles também têm os conflitos deles. E o Warren é o único que não tinha muito drama ali, mas ele tava ali na bateria, então a gente tem esse momento de despedida também, enquanto a Daisy canta. Porque é o último momento deles dois, deles todos ali no palco. Então aí a gente tem de fato o último show deles, é quando eles saem do palco, a Daisy que fala pro Rod ali no ouvido dele. Eu achei legal isso também, né? Porque no livro quem fala que de fato acabou é o Billy. Então a gente tem uma diferença aí para a resolução da minissérie. E aí com relação aos outros integrantes, aos outros personagens, a gente tem um desfecho também. Eu pensei que a gente não ia ver tudo na minissérie, então eu senti que foi um momento mais com pressa ali, pra gente de fato ter todos os finais daqueles personagens que a gente conheceu no livro. E apesar disso, eu acredito que é o tom ali da minissérie, né? A proposta da minissérie é trazer momentos das vidas desses personagens, porque é como se fosse um documentário. Mas assim, no final, eu senti que a gente não teve tanta o drama da Karen, por exemplo, né? Que ela decide não ter o filho e não conta isso pro Graham. E ela só conta depois, quando ela vai pra clínica com a Camila e, como ela diz, ela resolve tudo. Então, é uma situação mais delicada, mais complicada. E eu não sei o que vocês acharam, mas eu senti que não teve tanta importância como teve no livro. E aí, com o final da minissérie, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu terminei de ler o livro, né, de que todo esse sucesso que a banda teve, né, desde Johnny's and the Six, foi um fenômeno, mas que passou. E depois eles recordam, né, de tudo isso, de todo o drama que eles tiveram, né, foi uma fase da vida dessas pessoas, né, desses artistas, e cada um seguiu pelo seu caminho. Então eu tive essa mesma sensação de que tudo passa, né? Então eu achei isso legal, da mesma sensação que eu tive na minissérie e do livro. Então esse foi o vídeo de análise dos últimos episódios de Days, Jones and the Six. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo também. Obrigada por você ter assistido até aqui e até a próxima!